Oi, eu sou a Lari e no vídeo de hoje eu vou recomendar 5 livros que alteraram a química do meu cérebro. Antes de começar o vídeo com as minhas recomendações, eu quero saber de você, eu quero pedir uma recomendação para você de um livro que você acha que alterou a química do seu cérebro, que alteraria a vida e a química do cérebro de outras pessoas também. Então, não deixa de comentar aqui embaixo o título desse livro e uma pequena explicação, se quiser, do porquê que ele fez isso com você ou quais emoções ele evocou em você. Agora vamos lá. Meu maior critério para a escolha dos livros foi ser um livro marcante. Então eu não olhei muito para o gênero, embora tenha um gênero que se sobressaiu, porque é um dos gêneros que eu mais leio, que é a fantasia. Nessa lista também coloquei quadrinhos, mangás e ficção histórica. Enterre Meu Coração na Raiz de uma Oliveira é uma ficção histórica que celebra a história, a luta e a resistência do povo palestino. Lina Al-Zahar cresce em Haifa com o pai, que lhe ensina sobre a força da terra e o sentido de pertencimento, e com os irmãos mais novos, até que sua infância é interrompida pela Nakba, um termo em árabe que significa catástrofe ou desastre, e é usado para descrever todo esse evento em que os palestinos foram expulsos de suas terras e assassinados. Nesse livro, nós acompanhamos a Lina contando para sua neta, em uma entrevista, a história da sua vida, principalmente em território palestino, principalmente antes da Nakba, onde ela detalha sobre a sua terra e a sua infância. É uma história feita para manter a memória viva e lembrar que a resistência existe e ainda persiste, apesar de tanta dor. O livro só tem 117 páginas. A Magda, ela é uma escritora brasileira e libanesa, e ela fez uma pesquisa muito profunda para escrever esse livro, que foi escrito com muita responsabilidade, e ele está disponível no Kindle Unlimited. Passando para um lado mais fantasioso e distópico, Viúva de Ferro, de Jiran, eu não sei falar o nome dele, gente, perdão, Ziran Geizal, mudou a minha relação com a alta fantasia. Nada do cenário europeu comum, nada dos cavaleiros com espadas. Aqui a gente tem grandes robôs controlados por humanos, mechas, chamados de crisálidas. Viúva de Ferro se passa na nação de Huaxia, que é uma reinterpretação futurista da China. Na história, Huaxia precisa se defender e recuperar o seu território perdido para os Unduns, que são criaturas alienígenas cujo objetivo é atacar os humanos. Com a ajuda de deuses misteriosos e divinos, a humanidade se recuperou de um ataque devastador e a civilização se reconstruiu a partir disso. Agora os humanos aprenderam a usar os corpos de Unduns derrotados para criar uns tipos de robôs gigantes, que são as crisálidas, para combater esses mesmos inimigos. Aqui as crisálidas têm várias formas, de pássaro, tartaruga, e ainda se transformam de acordo com quem as pilota. E todo esse poder para controlar elas vem de jovens que têm uma pressão espiritual alta, chamada de Qi, que vem de um princípio chinês sobre a força vital que todos os seres têm dentro de si. E aqui no meio disso a gente também tem o controle dos 5 elementos da filosofia chinesa Wuxin, que são água, terra, fogo, metal e madeira. Mas enquanto aqui os pilotos dessas crisálidas são tratados como celebridades, as mulheres que os acompanham, porque sempre é um par de um homem e uma mulher, são meras fornecedoras de Ki adicional para que eles possam realmente controlar essas crisálidas. Elas são só uma forma de conseguir mais energia vital para que esses soldados eles possam durar mais nas batalhas e conseguir a honra que lhes foi prometida. E a maioria delas acaba morrendo no processo. A história acompanha Wu Zetian, que se torna concubina para vingar a morte da sua irmã, que ela acredita que foi morta por um dos pilotos. O livro é incrível. Eu recomendo muito se você curte ação, luta contra o patriarcado e uma história bem diferente do que a gente está acostumado, eu acho, a ler na fantasia, o que é muito bom. A Guerra da Papoula também tem um cenário e uma história inspirada na China, mas dessa vez mais especificamente nas Guerras do Ópio. E esse livro, meus amigos, não é para os fracos de coração. Aqui é violência crua, realidade de guerra e referências históricas feitas através da construção de mundo e do sistema de magia. Rin é só mais uma garota que provavelmente vai ser vendida para se casar com um homem muito mais velho do que ela.
mas ela não vê sentido em se entregar para essa vida. Então ela tenta a sua única outra opção: estudar para conseguir passar na Academia Militar de Sinegard, onde só os mais abastados costumam ter chance. O teste é muito difícil, mas permite que ela tenha uma chance de uma outra vida. O sistema de magia é através do ópio retirado da papoula, com alguns outros detalhes, muito bem construído. Mas o mais importante, eu acho que de dizer é que nesse livro aqui não há espaço para felicidade ou para calmaria. Em dado momento, a violência só cresce. E, sinceramente, gente, é uma das melhores fantasias que eu já li. Eu juro que eu poderia, sim, ter colocado todos os livros da Kwang nessa lista, porque todos os livros dela alteraram a química do meu cérebro. Mas eu me segurei e coloquei só esse aqui por enquanto, porque ele realmente é uma das minhas fantasias favoritas. E é uma leitura que você devora, que é um tanto pesada assim, mas que você devora, porque a história é muito interessante. Mudando agora para os quadrinhos, Atelier of Witch Hat, da Kamomi Shirahama. Tô até segurando errado. Precisei colocar aqui porque é uma das melhores histórias que eu tenho lido recentemente. Não sou uma alta consumidora de mangás, mas esse daqui me conquistou. Ele conta a história da pequena Coco, que vive com a mãe em um vilarejo e sempre sonhou em se tornar uma bruxa. Mas dizem que só aqueles que nasceram com o dom da magia podem se tornar bruxos. E ela já havia desistido do seu sonho quando então ela viu o bruxo Quifrey lançar uma magia e descobriu um segredo. O sistema de magia é incrível, eu não posso falar muito porque eu acho que seria um pequeno spoiler do primeiro volume. E os personagens, eles são extremamente cativantes, são incríveis, essa obra é uma belezinha. Para quem gosta de acompanhar a jornada de estudantes de magia enquanto algo perigoso e misterioso os cerca. A Princesa e o Queijo Quente, de Déia Muniz, foi uma das minhas leituras mais fofas e divertidas dos últimos tempos. Eu falei que essa lista ela tinha de tudo, emocionalmente falando, né? Logo eu, apaixonada por contos de fadas, me deparei com um quadrinho sáfico que é uma comédia romântica maravilhosa. Lady Camembert quer viver em seus próprios termos, sem se casar. Ou melhor, sem ter que se casar com um homem. Mas a lei de seu reino diz que a fortuna da família não pode ser herdada por mulheres solteiras. Então, quando o pai dela morre, ela se disfarça de homem e se muda para a capital do reino de Fromage, iniciando uma nova vida como o Conde Camembert. É lá que ela conhece a bela princesa Brie, e sim, são nomes de queijos em tudo, e acha difícil resistir a todo o seu charme e seu ativismo. Conforme se aproximam, no entanto, o segredo de Cam fica mais difícil de se manter, como já era de se esperar. Ele é realmente um livro daqueles de aquecer o coração de queijo quente. Ele é muito colorido, o traço de ideia é lindo, lindo. Leiam, só leiam, esse livro é incrível. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de se inscrever. Se você curte o canal, eu quero convidar você a participar da nossa campanha no Apoia-se, para que eu possa continuar produzindo conteúdo, para produzir mais conteúdo com mais qualidade, para a gente conseguir chegar em mais pessoas e chegar mais longe com o conteúdo que estamos fazendo por aqui. O link vai estar aqui, por aqui, no final na tela, e também aqui embaixo, caso você queira apoiar o canal a partir de R$5 por mês, entrar no nosso grupo do Discord para a gente bater um papo e também para mandar recomendações de vídeos, de leituras, enfim. E talvez, quem sabe, consigamos ter mais projetos no futuro a partir desse Apoia-se. Deixa um gostei nesse vídeo que ajuda bastante também a ele ser entregue para outras pessoas e um comentário sobre um livro que arrebatou o seu coração e que você acha que todo mundo deveria ler. Um beijo e até o próximo vídeo!